Vamos lá, hoje a gente vai fundo numa das obras mais poderosas e, sinceramente, devastadoras de William Shakespeare. A gente vai desconstruir a anatomia da tragédia que é Otelo. Pensa só nessa frase. São as palavras do próprio Otelo, já nos seus momentos finais, tentando entender o que aconteceu. É a chave de tudo. Ele basicamente admite que o seu amor, que era imenso, foi justamente o que, uma vez envenenado, se tornou a sua fraqueza fatal. E é essa a pergunta que fica martelando na cabeça, né? Porque veja bem, essa não é a história de um monstro. É a história de como um homem bom pode ser completamente manipulado, consumido por dentro, até fazer uma coisa monstruosa. É esse caminho até a catástrofe que a gente vai traçar agora. E olha que irônico, tudo começa não com ódio, mas com amor. Um amor que desafia todas as regras da sociedade da época, e é justamente por isso que a felicidade de Otelo e Desdemona já nasce meio frágil, sabe? Cercada de escândalo. Ok, vamos dar uma olhada nesse quadro para entender o jogo. Aqui está o nosso triângulo central. De um lado, Otelo, o general Moro, um cara respeitado pela sua coragem, mas que nunca deixa de ser visto como um estrangeiro, o outro. Do outro, Desdémona, o retrato da mulher virtuosa da elite de Veneza. E no meio, o Iago, o alferes dele, que todo mundo chama de honesto Iago. Essa talvez seja a ironia mais cruel de toda a literatura. O casamento deles, então, é um ato de pura rebeldia. Desafia as barreiras de raça, de classe social, tudo. Só que essa transgressão, mesmo nascida de um amor que parece super genuíno, acaba isolando o casal. Eles ficam numa bolha, sem aquela rede de apoio que talvez pudesse ter evitado o pior. E é nesse cenário que a história vira de cabeça para baixo. A felicidade de Otelo vira o alvo perfeito para a mente mais brilhante e, ao mesmo tempo, maligna da peça. A mente de Iago. E o mais assustador é isso aqui. A motivação do Iago é desproporcional. Ele foi deixado de lado numa promoção. É isso. Essa queixa, que parece tão pequena, é o combustível por um plano de vingança que vai destruir tudo e todos pelo caminho. E o Iago não é um vilão impulsivo, não. Ele é metódico, um verdadeiro arquiteto do mal. Olha só os passos. Primeiro, ele acaba com a reputação do Cássio. Depois, ele pega a maior virtude da Desdémona, a bondade dela, e transforma numa arma contra ela. O terceiro passo é fabricar uma prova física, algo que Otelo possa ver. E no fim, ele só acende o pavio e fica de longe assistindo o incêndio. Então, como é que o Iago faz isso? As primeiras armas dele não são espadas, são palavras. Ele planta uma ideia, uma sementinha venenosa na mente do Otelo, e usa um objeto que parece inofensivo, mas que é carregado de significado. Isso aqui é de uma genialidade diabólica. O Iago sabe que a Desdémona é boa, que ela vai querer ajudar o Cássio. Então, cada vez que ela vai falar com o Otelo para defender o Cássio, o Iago tá lá, do lado, fazendo parecer que ela tá defendendo um amante. A compaixão dela vira a prova da culpa. E aí entra a peça-chave do plano, o lenço. Gente, isso não é só um pedaço de pano. Era o primeiro presente do Otelo para ela, um símbolo do amor, da fidelidade dos dois. Para Otelo, o lenço era a Desdémona. Então, quando o Iago transforma isso numa prova de traição, ele não está atacando só a confiança, ele está atacando o coração do relacionamento deles. Vamos seguir o rastro desse objeto fatal. Otelo dá para Desdémona, ela, sem querer, perde. A Emília, que é a esposa do Iago, acha o lenço e, sem saber de nada, entrega para o marido, e o Iago, claro, planta o lenço lá com o Cássio. É uma sequência de acasos que a maldade do Iago orquestra com perfeição. Pronto, a armadilha está montada. A prova existe. A partir daqui, o veneno do Iago começa a fazer efeito. E é rápido, é letal. A gente passa a assistir a completa desintegração da mente do Otelo. O honesto Iago, que piada cruel. Ele é um mestre da guerra psicológica. Ele nunca acusa ninguém de nada diretamente. Ele só sussurra, planta a dúvida, e ele ataca justamente onde mais dói, nas inseguranças do Otelo. Será que uma moça como ela, tão jovem, de família rica, amaria de verdade um homem mais velho, ou um Moro, um estrangeiro como eu? E a mudança é brutal. É só olhar a comparação. Aquele general nobre que falava tão bem, que defendeu o amor dele na frente de todo o Senado, este homem simplesmente some. No lugar dele, aparece um homem que mal consegue formar frases, que é consumido pela raiva e que transforma toda a sua honra em violência. A partir daqui, a engrenagem da tragédia começa a girar sem controle. Não tem mais volta.
Com a mente do Otelo completamente envenenada, a catástrofe já é uma certeza. E o ato final é íntimo e ao mesmo tempo horrendo. Ele a mata na cama do casal. O lugar que deveria ser o símbolo do amor deles vira um altar de sacrifício para o ciúme doentio dele. E então, no fundo do poço, no meio de todo aquele horror, a verdade explode. A Emília, que até então tinha sido leal ao Iago, finalmente entende o tamanho do pesadelo que ela ajudou a criar sem saber. A coragem dela de expor o marido é o único raio de luz, mesmo que tardio, em toda essa escuridão. Mas a verdade não traz redenção, só traz mais sangue. O Iago, no seu último ato de maldade pura, mata a própria esposa para tentar se salvar. E o Otelo? Otelo, quando percebe o tamanho do seu erro, a inocência da mulher que ele acabou de matar, ele faz a única justiça que resta. Ele tira a própria vida. A peça acaba com essa pilha de corpos. É pesado. Mas por que essa história, depois de mais de 400 anos, ainda mexe tanto com a gente? É porque ela fala de verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Verdades que não têm prazo de validade. Otelo é um grande alerta. Mostra como o ciúme pode simplesmente desligar a nossa razão. Ensina a desconfiar do que parece ser verdade, o perigo do honesto Iago. Expõe como o preconceito e as nossas inseguranças podem ser usados como uma arma contra nós. E talvez o mais importante, mostra que palavras, insinuações, mentiras podem ser muito mais destrutivas que qualquer arma de verdade. E para terminar, fica essa pergunta, que é bem inquietante. O motivo do Iago parece pequeno demais para justificar tanta destruição. E isso nos força a pensar. Será que o mal precisa sempre de um grande motivo? Ou será que às vezes o mal simplesmente existe, por existir? Uma maldade sem motivo, que sente prazer em destruir por destruir. É uma reflexão bem sombria sobre até onde a maldade humana pode chegar.